Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Eu sou Matheus Augusto e o nosso assunto de hoje será sobre utopias e o motivo delas falharem. Ou seja, falaremos sobre como as utopias são apenas possíveis na nossa imaginação, mas quando vai se aplicar ao mundo real, elas não funcionam nem um pouco. E para falar melhor sobre isso, eu trouxe um estudo científico feito em 1954 pelo psicólogo John Calhoun. Acho que eu pronunciei o nome dele certo. O nome desse experimento foi Universo 25, a utopia dos ratos. Mas o que significa utopia exatamente? Utopia significa situação ou local idealizado, onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal, segundo o dicionário. Então, vamos lá para esse estudo científico. John Calhoun tinha tentado algumas vezes fazer esse experimento, onde ele pegava em um ambiente relativamente controlado e colocava os ratos lá para que eles pudessem reproduzir, viver e tudo mais. Então ele fez algumas tentativas, mas nós vamos focar na tentativa de número 25, daí o nome Universo 25. Neste experimento, conforme vocês podem ver aqui na imagem, tinha algumas divisórias, um ambiente legal ali, e era até que grande o lugar. Era um tanque com 2,7 metros quadrados, com uma altura de 1,5 metro. Era bem grandinho, assim por dizer. E ele também tinha alguns apartamentos para esses ratos, onde eles poderiam ir lá e construir seus ninhos. Além disso, eles recebiam todo o material necessário para fazer os ninhos, abastecimento de água e de comida. Ou seja, eles tinham tudo para ter uma sociedade ideal e viver. E nesse tanque tinha capacidade máxima de até uns 3.000 ratos. E então começamos com 4 pequenos ratinhos, 2 machos e 2 fêmeas. E aí os ratinhos começaram a explorar. Eles viram onde tinha comida, eles viram onde tinha água, como fazer os ninhos, o material e tudo mais. Tiveram os primeiros filhotes e até aí estava tudo bem. A população começou a crescer, e isso exponencialmente. E aí estava tudo bem, estava tudo tranquilo, os ratos estavam vivendo ali numa boa, sem nenhum problema. Contudo, quanto mais a população crescia, mais problemas sociais vinham nos ratos. E vocês vão poder relacionar esses problemas dos ratos com os problemas dos seres humanos. Porque, na verdade, não é tão diferente assim. Vocês se lembram dessas divisórias aqui? Então, agora elas serão muito importantes. Quando eu estava começando o experimento, até os primeiros 300 dias, mais ou menos, os ratos eles iam e vinham entre as divisórias livremente, sem se preocupar com nada. Contudo, quanto mais avançava a sociedade, alguns ratos começaram a se tornar os ratos dominantes, os ratos alfas, principalmente os machos, ok? Esses ratos impediam que alguns outros passassem pelas divisórias deles, então eles controlavam ali o terreno. E isso levava a uma outra coisa. Existiam algumas divisórias onde a vida era mais tranquila, não tinha tantos ratos nem nada, onde tinham as melhores moradias. Enquanto que nas outras divisórias continha a maior parte dos ratos, aqueles que não iam contra os machos alfas e ficavam na deles. Então, em algumas divisórias tinha menos ratos com uma vida melhor, nas outras tinha muitos ratos com uma condição de vida um pouco mais precária. E isso desencadeou um outro problema para os machos que viviam nas divisórias com mais ratos. Esses geralmente eram rejeitados pelas fêmeas. Então eles acabavam se isolando, porque as fêmeas não queriam eles e tudo mais. E isso levou a um comportamento de isolamento social. Alguns ratos, eles preferiam dormir durante o dia, ou seja, durante o período em que os ratos, no geral, estavam acordados, para poder comer e beber água apenas quando estes dormiam. Apenas sair dos seus ninhos quando eles dormiam. Ou seja, aqui já temos um ponto. Existiam ratos que se isolavam, que eles não queriam fazer parte da sociedade pelo medo da rejeição. E aqui já começamos a ver que a utopia não está dando tão certo assim, né? Outras coisas que começaram a acontecer é que a população de fêmeas começou a ter uma gravidez indesejada, por assim dizer. Geralmente quando as fêmeas estão grávidas e tudo mais, elas preparam o ninho, tudo certinho para poder ter os seus filhotes. Entretanto, a maioria das fêmeas no Universo 25 não se preparavam para parir. Elas simplesmente continuavam vivendo a vida e muitas delas perdiam os filhotes. Só que isso começou a acontecer mais quando a população de ratos atingiu seu ápice de por volta de 2.200 ratos. A gravidez indesejada começou a trazer mortalidade infantil, porque essas fêmeas que não queriam ter os seus filhotes, se acabassem parindo, abandonavam eles. E a maioria dos filhotes não sobrevivia, tendo uma taxa de mortalidade infantil maior de 90%. É muita coisa. É basicamente assim. A cada 10 filhotes de ratos, 1 sobrevivia. É nesse momento também que a população de ratos não sobe mais. E também não se mantém estável. Mas ela cai. E muito. Além disso,
nós temos também aqueles ratos que se isolam, que preferem não ter nenhum contato com a sociedade, não ter nenhum contato com qualquer outro rato. E ainda começou a ter muita violência entre os ratos, chegando a ter até canibalismo. E se não bastasse, começou a ter violência sexual também. E aqueles ratos que nasciam quando a sociedade já estava desse jeito, já estava totalmente desestruturada, eles mantinham este comportamento dos ratos de praticar violência, de impedir que outros venham para o seu território ou para suas divisórias, o que nos faz perceber que uma sociedade desestruturada, desestabilizada, afeta também os novos indivíduos, porque estes vão achar que o que está acontecendo é certo, e aí eles vão começar a praticar mais isso, levando a uma queda total da sociedade. E foi o que aconteceu. Conforme o tempo passava, menos ratos existiam naquela utopia, que agora já é um ambiente distópico. E tudo isso levou a um dia onde apenas um rato vivia naquela cidade. Não estou exagerando, foi apenas um rato o sobrevivente, mas ele acabou morrendo, sozinho, isolado, mostrando que uma utopia, uma hora ou outra, vai levar à extinção de toda a espécie. O que eu quero falar sobre as utopias, na verdade, com toda essa história que eu contei, o experimento, é que, na verdade, é muito surreal de acontecer. Por isso, caso você vá escrever sobre uma utopia e tudo mais, você tem que ter em mente que, em um futuro, do seu universo ali, pode acabar se transformando em um inferno, pode se tornar uma distopia. Tudo o que você não desejava para aquele ambiente. Claro que se você está escrevendo sua história, é um mundo imaginário, onde tudo pode acontecer. Mesmo assim, é legal de você pensar que o ambiente utópico, na verdade, nunca vai acontecer. Porque se analisarmos a Terra, por exemplo, ela tinha tudo para ser um ambiente utópico. Nós tínhamos recursos, muita comida, água abundante, enfim, tínhamos tudo para transformar a Terra na utopia dos seres humanos. E o que aconteceu? Compara o universo 25 com a nossa realidade agora. Estamos ali no momento quase que da extinção dos ratos, onde a sociedade era dividida entre aqueles que dominavam e aqueles que simplesmente aceitavam porque não tinham como fazer nada. Havia muita violência entre os ratos. E existe muita violência entre os humanos. Existem aqueles que se acham mais inteligentes, então controlam as coisas. E existem aqueles que iniciaram na sociedade já assim desestabilizada e acham que é normal de acontecer. Claro, ainda temos as pessoas que lutam pelos direitos, por suas causas e tudo mais. Então não estamos tão perto assim dessa extinção, como aconteceu no universo 25. Mas vocês concordam que se a Terra fosse, sei lá, um experimento? Os cientistas pegaram a Terra, criaram ali, colocaram os humanos para ver o que eles fariam. Vocês não concordam que quando você planeja tudinho ali, coloca vários recursos na Terra, vários ambientes onde as pessoas podem morar, parece tudo bem utópico. Só que o comportamento humano acabou levando ao fracasso essa utopia. Então sempre tenham em mente, utopias são legais. Eu gosto de utopias, eu acho muito legal ver uma utopia, a ideia. Contudo, eles podem se transformar a qualquer momento, no estalar de dedos, em um ambiente distópico. E se você gostou disso e está pensando em fazer um universo utópico, você pode ser um pouco caótico e decidir fazer com que a sua utopia se transforme numa distopia. Sei lá, talvez uma continuação. No seu primeiro livro você mostra como que a utopia foi criada, tudo mais, como que a sociedade chegou nessa utopia. E aí quando chega no segundo livro você mostra os problemas sociais que estão ocorrendo. E tudo isso se transforma em uma distopia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido os perigos da utopia. E como sempre eu vou deixar o link para o meu livro ali na descrição. Se vocês quiserem comprar, vão me ajudar muito. E eu vejo vocês na próxima. Até!